do Rally das São Joaninhas. A prova foi organizada, como é habitual, pelo Terceira Automóvel Clube e levou à estrada, para além de muitos concorrentes, também o público. Uma classificativa disputada com muita animação e seguida, como é habitual, pelo Jorge Silva. Jorge Silva, que está connosco em direto dos estúdios em Angra do Heroísmo. Jorge, muito bom dia. Foi animado então o Rally das São Joaninhas ou não? Bom dia, Pedro. Foi de facto muito animado este Rally das São Joaninhas, o Rally Sprint, integrado na taça de rallies Alimar do Grupo Central. Uma prova que contou com uma meteorologia fantástica para a prática da modalidade. De facto, não se podia pedir um dia melhor para a prática do Rally. Nem muito calor, nem muito sol, contudo, na medida certa, os dados estavam lançados para mais um bom espetáculo de Rally na Terceira e, de facto, isso assim aconteceu. Já se sabe que quando a meteorologia colabora, o público esse também não foge e marca presença de destaque. E se nesta zona das imagens isso não é particularmente visível, noutras zonas isso foi o costume, a enchente do costume nos rallies da Ilha Terceira. Em termos competitivos, esta classificativa este rally foi ganho por Artur Silva, que vimos passar imediatamente antes nas imagens, uma classificativa, um rally disputado no esquema habitual da Taça de Rallies Alimar do Grupo Central, a organização da Olavo Esteves Competições, que introduziu o figurino de uma classificativa apenas, mas disputada duas vezes em cada sentido. Desta vez tivemos uma escolha nova de percurso, que aproveita parte do conhecido troço Fonte Faneca Veredas, mas que depois toma um novo rumo, e estas imagens são precisamente da parte nova que nunca tinha sido utilizada em rallies, na estrada que liga o Tentadero dos Três Cantos ao Alto das Veredas, na freguesia da Terra Chã. Em termos então daquilo que foi acontecendo na estrada, o Cláudio Betancourt, o graciosense que é campeão em título desta taça de rallies, começou mal com 2 furos logo na primeira classificativa e isso arredou desde logo da luta pela vitória, que ficou entregue aos homens dos Citroën Saxo, com Artur Silva e Marco Veredas em destaque. Cláudio Betancourt conseguiu depois recuperar ainda algum tempo, o suficiente para retirar a Marco Veredas a segunda posição no final, pois Artur Silva manteve-se sempre inalcançável, como bem o comprova a vantagem de 16 segundos e 6 décimos conseguida para o Cláudio Betancourt no final do rally. De facto, Artur Silva esteve insuperável e fez por merecer amplamente a vitória numa prova que teve os seus problemas. Houve um atraso de 30 minutos no rally, motivado por um pequeno despiste de um dos concorrentes. Aliás, 2 concorrentes saíram no mesmo sítio, mesmo no final das primeiras passagens, e o segundo concorrente a despistar-se trouxe algumas consequências, provocando ferimentos ligeiros em alguns elementos da organização que lá estavam presentes, depois de abalroar as placas de controle, que por sua vez feriram alguns dos elementos da organização, como eu dizia. Vimos passar o Toyota Corolla GT de Jorge Sousa, outro dos azarados do dia, com o Toyota a acabar a prova bastante maltratado e retirar qualquer hipótese de vitória a Jorge Sousa, que não foi capaz desta vez de chegar ao final. Víamos passar Cláudio Betancourt no gancho, mais uma zona que poderá ser carismática dos rallies terceirenses, uma curva que ainda nunca tinha sido utilizada desta forma e que proporcionou bons momentos, bom espetáculo, e que colocou também em evidência algumas dificuldades de alguns concorrentes no controlo das viaturas da melhor forma. Foram muitas as atravessadelas, muitos os pequenos erros que custaram muitos segundos aos concorrentes nesta zona. Aqui inicia-se precisamente a descida do troço Fonte Faneca Veredas, mas no sentido inverso àquele que é utilizado nos rallies. Neste preciso local, quando os concorrentes fazem esta curva, começam a percorrer em sentido contrário o troço Fonte Faneca Veredas rumo à calçada, uma das classificativas mais conhecidas dos rallies terceirenses. Mas se no que toca
Aos homologados tivemos então o pódio com Artur Silva, Cláudio Betancourt e Marco Veredas, com Tiago Valadão a fazer mais uma vez uma boa prova, mas a ficar já bastante distante do pódio. No que toca aos veículos sem homologação, o favoritismo recaía por inteiro em Jorge Sousa, mas como já disse, isso acabou por não se confirmar na prática, fruto do despiste do Toyota Corolla GT. Assim sendo, Hélder Pereira e Marcos Pínola, no Citroën AX TRE, acabaram por ser os melhores nesta categoria. Vimos nas imagens de Artur Silva, o vencedor à geral deste Rally Sprint das Sanjoaninas. Dizia eu então que Hélder Pereira e Marcos Pínola foram os melhores, foram os mais rápidos entre os VSH, com uma vantagem de 7,8 segundos sobre Cláudio Cabral e Ruben Sousa, ficando Fábio Fontes e Paulo Vilas a completar o pódio e já também a alguma distância do segundo lugar. Na quarta posição houve uma luta muito interessante de seguir entre os Renault Clio de Francisco Carreiro e Luís Torres, com vantagem para Francisco Carreiro por apenas 2 segundos e 7 décimas. Francisco Costa foi o melhor dos carros vulgarmente conhecidos como Fórmula 2. E nos clássicos, Filipe Moura e Duarte Gil levaram a melhor sobre Carlos Borges e sobre Adelino Sousa. Vemos a classificação final então deste rally, com Artur Silva a sair vencedor, Cláudio Betancourt segundo classificado, Marco Veredas na terceira posição e a garantir uma excelente operação em termos da Taça de Rallies Alimar do Grupo Central, Tiago Valadão quarto, Francisco Costa quinto. E agora passamos para os VSH, com Hélder Pereira em primeiro lugar, depois Cláudio Cabral, Fábio Fontes, Francisco Carreiro, Luís Torres, Hélio Cardoso em sexto, Roberto Pires sétimo e Magno Luís em oitavo. Nos clássicos então, Filipe Moura em primeiro lugar, seguido por Carlos Borges e por Adelino Sousa no pódio. Completaram a classificação José Patrício e Laudalindo Furtado, ambos em Ford Escort RS 2000. Jorge, a próxima prova vai até à Graciosa. Parece que a próxima prova é na Graciosa, não é? Exato, espera-se mais uma grande enchente na Ilha Graciosa, a exemplo daquilo que sucedeu nas duas primeiras edições do Rally da Graciosa, e é já para o fim de semana de 7 a 9 de julho que a Ilha Branca vai conhecer a animação do automobilismo como tem vindo a ser hábito nos últimos 2 anos. E espera-se, claro, novamente uma prova com uma vertente competitiva muito marcada, com Cláudio Betancourt a ser o óbvio favorito, ele que vai correr em casa. Tem o melhor automóvel, mas também não tem tido a sorte pelo seu lado. Furou 2 vezes, como se disse, no Rally Sprint das Sanjoaninas, e já ontem à tarde uma prova de perícia, infelizmente não temos imagens, realizada pelo Terceiro Automóvel Clube e pela Olavo Esteves Competições. Cláudio Betancourt deu um toque com o Mitsubishi num passeio, danificando seriamente a suspensão traseira do seu automóvel. Sem azares, Cláudio Betancourt neste momento será claramente o homem a bater na Taça de Rallies Alimar do Grupo Central, mas isso são contas para se confirmar na Graciosa, que certamente vai conhecer uma verdadeira invasão de amantes do automobilismo, como tem sucedido ao longo dos últimos 2 anos. Obrigado, Jorge, e assim esperamos de facto muita gente na Graciosa, porque até vai animar a ilha do ponto de vista económico e turístico.